Muito bem, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou gravando para conversar com você sobre o processo de planejamento organizacional. E no vídeo anterior, nós tratamos do primeiro passo desse processo de planejamento organizacional, que é o passo de definir o plano. Agora, nesse vídeo, nós vamos trabalhar o passo 2 dessa linha processual que nós estamos aqui discutindo. O passo 2 envolve a tradução do plano. A tradução de qual plano? Do plano estratégico que foi definido no passo 1 do processo de planejamento organizacional. No passo 2, onde nós estamos, que fala sobre a tradução do plano, nós vamos trabalhar as seguintes ações: os planos táticos, os objetivos táticos, a elaboração de um mapa estratégico, a elaboração de um plano de contingência, a criação de cenários e a composição de uma equipe de inteligência. Lembrando que, mais uma vez, nós estamos falando de um passo 2 que se refere a traduzir o plano estratégico que foi iniciado e finalizado no passo 1. Neste passo 2, o plano estratégico ele é submetido a um processo de tradução, filtragem e conversão que vai fazer com que as metas elaboradas no alto escalão estratégico da organização elas sejam então traduzidas em metas táticas e que sejam, por consequência, documentadas em um plano tático que vai explicar os meios que devem ser seguidos pelas áreas da organização que serão responsáveis pela busca dessas metas táticas, o que elas devem fazer para tornar essas metas em realidade. Então, a primeira ação desse segundo passo de traduzir o plano é a ação de definir as metas táticas. O que são as metas táticas? As metas táticas, elas compreendem aquela visão de futuro, aquela perspectiva de futuro que a organização está buscando, elaborada em sequência à formulação das metas estratégicas. As metas estratégicas fazem parte dessa mesma composição de futuro que a organização está desenhando. Mas vamos lembrar que a meta estratégica, ela dialoga com um prazo longo, de 2 a 5 anos. As metas táticas, por sua vez, elas referem-se a um prazo que pode não ser um prazo tão longo como aqueles prazos das metas estratégicas. E por que não? Porque os resultados buscados e avaliados pelas metas táticas, perdão, são resultados que não dialogam com a organização como um todo, mas eles dialogam com as principais divisões, as principais unidades e os principais departamentos da organização. Então, as metas táticas, elas são metas que se localizam na maior parte das vezes, na gestão intermediária, dentro da pirâmide de gestão organizacional, dentro da hierarquia de gestão da organização. E essas metas táticas, elas, embora venham como uma tradução da meta estratégica que conversa com a organização como um todo, a meta tática ela vai cobrar e avaliar as principais divisões, os principais departamentos, as principais unidades da organização. Reforçando então que as metas táticas elas se aplicam diretamente à gestão intermediária da organização. As metas táticas, elas descrevem, portanto, o que essas grandes unidades, divisões e departamentos devem fazer para que a organização como um todo consiga alcançar os seus objetivos, as suas metas estratégicas, ok? Então, como nós dissemos lá no primeiro vídeo e reforçamos no segundo vídeo, para cada conjunto de metas existe ali um documento específico que vai documentar, oficializar essas metas e vai conter nele o conteúdo que vai explicar
o que deve ser feito para que essas metas sejam convertidas em realidade. Lembrando que o plano, ele é uma proposição, ele é uma intenção de futuro. Então, ele não é algo perfeito. Busca-se que ele seja realizado o mais próximo possível do prescrito, mas sabe-se que ele está sujeito a alterações, porque adversidades podem acontecer a qualquer momento. A segunda ação dentro desse passo 2 do processo de planejamento organizacional, que é o passo de tradução do plano, fala sobre a conversão dessas metas táticas em planos táticos, ou seja, a definição e a elaboração dos planos táticos. Os planos táticos, eles são projetados para ajudar a organização a executar os seus principais planos estratégicos. Espera aí, nós não estamos falando dos planos táticos, então por que você está falando dos planos estratégicos? Vamos lembrar o seguinte: o que acontece no nível estratégico, ele é traduzido e filtrado para o nível tático, que é traduzido e filtrado para o nível operacional. Então, se o plano estratégico ele foi traduzido para o nível tático, significa que o que o plano tático propor em termos de ação e de direcionamento para a conversão das metas táticas em realidade, nada mais é do que uma contribuição para que a tradução vinda do plano estratégico converta as metas estratégicas da organização em realidade, ok? Então, por isso que o plano tático ele é um meio pelo qual a organização ajuda a si mesma a executar os principais pontos dos seus principais planos estratégicos. Os planos táticos, eles instruem como parte específica da estratégia da organização pode ser atingida. Por que parte específica? A meta estratégica e o plano estratégico, eles conversam com a organização como um todo. O plano tático, por sua vez, ele conversa mais com a gestão intermediária da organização. Por causa disso, os prazos de avaliação e de encerramento dos planos táticos, eles são mais curtos do que os prazos que são contemplados nos planos estratégicos. Aqui nos planos táticos, os prazos eles são ali no máximo prazos anuais. Raramente você vai ter metas de gestão intermediária que rompam aí esse período de um ano. Geralmente são metas que fazem acordo ou que têm ali um alinhamento com o exercício fiscal da organização. O conteúdo do plano tático, ele vai prever o que os principais departamentos, unidades e também seções dessa organização devem fazer para que o plano estratégico possa ser implementado, operacionalizado e conquistado. Cabe ao gestor intermediário elaborar ou conduzir a elaboração da conversão daquilo que está no plano estratégico em um ou em mais planos táticos. Para tornar esse processo de tradução um pouco mais fácil, ou seja, para dissolver a complexidade inerente ao processo de elaboração desses planos táticos, que é, na verdade, um processo de tradução do plano estratégico, geralmente, o plano tático ele traz consigo o que nós chamamos de mapa estratégico. Então, uma ação terceira aqui nesse segundo passo do processo de planejamento organizacional é a ação de desenvolver, de elaborar um mapa estratégico. Então, até agora, no passo 2 do processo de planejamento organizacional, nós já definimos as metas táticas e aí nós partimos dessas metas táticas, nós partimos para a elaboração dos planos táticos e dentro dos planos táticos é importante que esteja presente o que nós vamos explicar agora, que são os mapas estratégicos.
O mapa estratégico, ele não pode ser demasiadamente rebuscado, difícil, complexo. Ele tem que ser simplificado na forma gráfica de desenho e pontual em relação às mensagens escritas que traz. O que ele deve conter em termos de conteúdo? Ele deve apresentar um alinhamento entre as metas organizacionais e também explicar como esse alinhamento ele vai acontecendo ou mudando de acordo com o nível de gestão pelo qual ele vai passando. Então é por isso que as metas que estão desenhadas e sendo executadas nos níveis mais baixos são metas que contribuem para que as metas elaboradas nos níveis mais altos possam ser efetivamente conquistadas. O resultado desse alinhamento entre metas estratégicas, táticas e operacionais, se ele é positivo ou negativo, ele vai revelar o desempenho da organização a partir desse processo de planejamento organizacional. Então, esse mapa estratégico, ele nada mais é do que uma técnica gráfica que busca alinhar as metas em uma hierarquia organizacional. O que é de nível estratégico, o que é de nível tático e o que é de nível operacional. Nesta ilustração gráfica, deve constar uma representação visual que informe de maneira muito legível quais são os principais fatores de sucesso relacionados a cada nível e a cada uma das metas desses respectivos níveis. E é importante que esse mapa estratégico ele estabeleça uma relação de causa e consequência entre as metas e os planos de cada nível e estabeleça entre essas relações de causa e consequência dessas metas com esses planos de cada nível conexões com as metas e os planos dos outros níveis de gestão. Esse processo de conversão do plano estratégico para o plano tático, né, essa tradução do que é estratégico para o tático, ele, por consequência da complexidade inerente a esse processo de tradução, ele pode exigir, além do desenho do mapa estratégico, a definição de um plano de contingência. O que esse plano de contingência ele tem em termos de conteúdo? E por que ele aparece nesse segundo passo do processo de planejamento organizacional? Um plano de contingência, ele contém informações sobre como a organização deve agir e responder na presença de emergências, de contratempos ou de condições inesperadas. Geralmente, os planos de contingência, eles lidam com fatores ambientais importantes, ou seja, possibilidades de crise provocadas por epidemias, por guerras, por escândalos financeiros ou mercados que são atendidos pela organização e que apresentam um comportamento inesperado de declínio ou um aumento inesperado de custos advindo de uma política internacional que não estava previamente desenhada, ou a presença de novas tecnologias que possam tornar o seu processo produtivo mais obsoleto frente à sua concorrência, ou própria questões relacionadas à segurança da organização como um todo, em termos patrimoniais, em termos das pessoas que estão ali, ou a própria segurança financeira. Geralmente, um plano de contingência, ele vai apresentar, em resposta a esse contexto contingencial possível, um conjunto de devolutivas de respostas para as contingências de alto impacto. Então, você não vai trabalhar nesse plano de contingência questões que são consideradas naquele contexto organizacional como questões de baixo ou médio impacto. Sempre os planos de contingência, eles vão abordar e trabalhar com os piores casos possíveis que podem acontecer. E aqui é como se fosse um procedimento operacional padrão para
contingências que possuem uma repercussão e um desdobramento quase que estrutural dentro da organização. Então, envolve como lidar em termos de contratação ou demissão, revisão orçamentária, busca ou não busca de novos mercados, revisão de estratégias de venda e assim por diante. Para você saber se você precisa ou não, dentro da tradução do plano estratégico, elaborar, junto com um plano tático, um plano de contingência, é necessário que você saiba que dentro do processo de planejamento organizacional existe, neste passo 2, a obrigação de você trabalhar com a criação de cenários. Dentro dessa futurologia sempre presente dentro do processo de planejamento organizacional, você vai avaliar possíveis cenários que podem acontecer durante o período de validade desse planejamento que está sendo realizado, e dentro dessas possibilidades você pode ou não identificar a justificativa para elaborar um plano de contingência. Como é que você faz isso? Hoje, existem muitas maneiras de você encontrar, adquirir informações de qualidade de diferentes setores que podem te ajudar nessa criação de cenários. Mas, além disso, é muito importante que a organização, ao longo da sua história, ela consiga ter essa competência de criação e avaliação de cenários. Como que é possível fazer isso? Olhando para a história que a organização desenvolveu e a história que a organização enfrentou até então. Se é uma organização nova, é necessário olhar para a história do setor, é necessário olhar para a história daquele contexto, de como o cenário internacional ela interfere ou não no setor daquela organização. É necessário refletir sobre os fatos que têm acontecido nos últimos tempos, em termos locais, regionais, nacionais, internacionais, buscar se existem tendências que podem provocar descontinuidades nas práticas de consumo, buscar também avaliar se existem possibilidades futuras no comportamento da sociedade que podem alterar de maneira estrutural a relação de consumo ou de atendimento que você oferece. Você também pode olhar para o planejamento tradicional que a organização ou o setor tem feito até então, que são planejamentos que evitam lidar com esses níveis de complexidade mais abstratos e também um pouco mais difíceis, né, de serem convertidos dentro de uma perspectiva de desenho futurístico do contexto organizacional. Você olha também para os planos mais amplos que a organização possui, em termos de como ela vai lidar com esses planos, se ela possui recursos necessários, se ela possui competências necessárias, know-how necessário, se ela tem o fôlego, né, a energia necessária para lidar com todos esses planos. E, óbvio, avaliar o mais óbvio possível se há uma estrutura, né, condizente com o futuro almejado pela organização dentro das suas pretensões futuras. Bom, o que que então eu preciso olhar para construir, elaborar e avaliar cenários? Eu preciso buscar eventos que causem mais dano para a organização em perspectiva. E geralmente esses eventos mais danosos são aqueles que nem sequer imaginou que poderia acontecer. Então, alguns exemplos que é possível nós citarmos aqui. Ninguém imaginava 6 meses antes da pandemia de Covid-19 que isso seria possível. Ninguém imaginava, ali na região do Rio Grande do Sul, a dimensão de uma enchente tal como aconteceu naquele estado tempos atrás. Ninguém imaginava, depois que o presidente Donald Trump assumiu esse mandato atual nos Estados Unidos, que ele poderia fazer os estragos que tem feito em termos de política internacional. Enfim,
Esses achismos, muitas das vezes, por mais bem alimentados que sejam em termos de qualidade de informação, eles podem não perceber ou não apreender possibilidades muito graves. Como é que você consegue evitar, né, essas surpresas ao máximo? Avalie as condições meteorológicas extremas do planeta, avalie as evoluções que têm acontecido em termos de, tecnologia e inovação, mais recentemente muito focada na questão da inteligência artificial. Preste atenção se você não está perdendo pessoas importantes para sua equipe para concorrentes. Avalie como está a sua infraestrutura para atendimento e se você suporta o atendimento que você pretende ter. Avalie como está a eficiência e a eficácia dos seus sistemas de comunicação, da sua cadeia de suprimento e reflita se o ambiente local, nacional, mundial com os quais a sua organização dialoga, se eles são locais que participam ali de uma certa estabilidade ou se são locais que participam de uma possibilidade de crise ou de uma crise já instalada. Para você elaborar, né, uma criação de cenários, uma avaliação de cenários que te mostre se você precisa ou não elaborar um plano de contingência que complemente o mapa estratégico que tem que estar desenhado no seu plano tático, dentro desse passo 2 de tradução do plano estratégico no processo de planejamento organizacional, você precisa de pessoas capacitadas para isso. E por isso que muitas organizações, elas sentem a necessidade de identificar dentro do corpo de trabalho que ela já possui pessoas para compor o que nós chamamos aqui de equipes de inteligência. Essas equipes de inteligência, elas são formadas por gestores e por funcionários, elas são lideradas por profissionais que têm elevado conhecimento e experiência em inteligência competitiva, são pessoas que têm uma capacidade diferenciada para compreender problemas profundos que a organização enfrenta, para apresentar possibilidades de solução para esses problemas e que não se sentem ameaçadas ou acuadas quando estão enfrentando situações de grandes desafios ou que demandem grandes mudanças. Bem, este foi o passo 2 do processo de planejamento organizacional. Já deu uma quantidade de minutos aqui um pouco prolongada, então vou deixar você descansar e quando nós voltarmos, nós iremos falar sobre o passo 3, que se relaciona aqui com o planejamento das operações dentro do processo de planejamento organizacional. Até lá.